Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 3. Estamos aí quase encerrando mais uma série de pregações, falando sobre uma família real, baseada na história de Davi. Então, o salmo que nós vamos ministrar agora é um salmo de Davi, onde ele ora ao Senhor num tempo especial, difícil da sua vida, e esse salmo nos ensina muito, como já foi pregado hoje pela manhã pelo evangelista Frederico, e agora eu vou ministrar também o mesmo salmo, né? Conforme o Senhor tem nos dado a sua palavra, salmo de número 3. Convido toda a igreja em uníssono, ou seja, em uma só voz, vamos ler, fazendo da oração de Davi, também a nossa oração nesta. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Glória a Deus pela sua palavra. O mundo amanheceu mais inseguro hoje. Essa foi uma frase que eu ouvi poucos dias atrás, logo no dia seguinte ao primeiro bombardeio de Israel contra o Irã. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Não vou poder ouvir a sua resposta, mas deixo a pergunta para você responder para si mesmo. Na sua opinião, o mundo está mais seguro nos últimos dias ou está menos seguro? Irmãos, por um lado, todos nós sabemos que muitas coisas boas vieram acontecendo ao longo da história, né? Tanto conhecimento científico, tantos recursos médicos, tanta tecnologia boa, né? Tanta articulação geopolítica, conversas, as pessoas conversam mais, né? Se interagem mais, a gente conhece mais culturas por meio da internet, por meio das imigrações, na verdade, e são coisas muito interessantes. Mas a gente sabe também que, por outro lado, quando se trata, por exemplo, de inteligência emocional, quantas multidões de pessoas estão naufragando, com transtornos emocionais cada vez mais profundos, mais frequentes, e pessoas com transtornos psicológicos, mentais, muitas novas doenças aparecendo também. Infelizmente, o uso maligno da tecnologia, usando coisas que seriam para o bem, usando para o mal, né? A gente vê que crescem as leis para poder dar mais direito às pessoas, mas tem crescido muitas vezes a transgressão dessas leis, como a gente vê na questão da violência doméstica, violência contra a mulher. Parece que quanto mais punições, mais leis, mais pessoas têm se rebelado. Inclusive, aqui no nosso estado, sempre está na lista de top 3 de violência contra a mulher. Isso é muito triste, né? Muita violência, guerras diversas. Mas, além da questão da segurança ou insegurança global, quando a gente pensa na nossa segurança pessoal, segurança da nossa família, dia a dia, coisas da nossa rotina, a gente precisa reconhecer, irmãos, que por mais que a gente busque a segurança nossa, a segurança da família, por mais precavidos que sejamos, organizados, prudentes, a gente sabe que nossas casas, nós mesmos, nossos carros, apartamentos, nossos bens, nossas famílias estão sujeitas a muitas coisas. Não estão isentas de roubo, por exemplo, né? Inclusive cristãos são roubados, latrocínios, né? Que é
roubo seguido de morte, violências, né? Triste, um dia desse, uma família da Alemanha estava aqui subindo o Morro do Moreno, a moça foi estuprada, né? Imagine a lembrança terrível que ela levará para o seu país, de um momento um lugar que a gente gosta tanto de ir nessa semana. Gabriel e Duda e Leomi e Maria Vitória foram lá, é um lugar que a gente gosta de ir, mas a gente vai sabendo que estamos sujeitos a toda sorte de tristezas e violências. E muitas vezes, nesse contexto, sejamos sinceros, a sensação de insegurança é grande, o medo, às vezes, bate a nossa porta, e, às vezes, a ansiedade mesmo, né? Porque será que eu devo ir, não devo ir? Hoje, por exemplo, muitas igrejas, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, inclusive igrejas presbiterianas, têm adotado por culto dominical só de manhã, porque em São Paulo, então, a maioria das igrejas, culto de manhã, porque à noite não rola, as pessoas não vão sair de casa, porque não vale a pena, é perigoso. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Mas, irmãos, nada disso é novo, pelo menos não essencialmente. O Salmo 3, neste Salmo que nós acabamos de ler, né, Salmo de Davi, a gente vê que Davi está passando por situações aqui perigosas. Davi estava enfrentando situações arriscadas, inclusive com inimigos e adversários reais, que também traziam a Davi angústia, trazia medo, trazia tristeza, trazia aflição, trazia preocupação. Davi era o rei de Israel, não tinha como ele pensar apenas em si. Ele era um bom governante, Davi era um homem segundo o coração de Deus, então ele preocupava-se com a segurança de todo o reino de Israel. Também com a sua família, que também sabemos pela história bíblica que não era uma família fácil. A família de Davi foi uma família muito complicada, com muitas lutas, muitos embates. Então, a gente olhando aqui para a experiência de Davi e para este salmo, nós podemos refletir sobre a nossa própria segurança e também como nós temos lidado com a questão da insegurança. E assim propomos como tema da nossa mensagem de hoje uma pergunta: qual é a sua segurança? Qual é a sua segurança? Então, olhando para este texto, Salmo 3, nós encontramos pelo menos 3 fatores, ou diria 3 poderes, que influenciam a nossa segurança. Queríamos, então, pensar nesses 3 poderes, nesses 3 fatores, e que você, ao longo da mensagem, deixe Deus falar com você acerca disso. Como esses poderes estão influenciando a sua vida, como você tem lidado com eles e como você tem vivido uma vida de segurança. Em primeiro lugar, nós vimos nesse texto claramente o poder do adversário. Aqui é claramente o poder do adversário atacando a sua segurança. Irmãos, ter adversários é experiência de todo mundo. Todos nós tivemos, temos ou teremos algum tipo de adversário. Isso começou desde a queda, desde os nossos primeiros pais, quando abandonaram a comunhão com o Senhor. E essa palavra adversário pode ter muitos sentidos. Tem um sentido mais brando, né, da palavra, que não é necessariamente um inimigo. O adversário pode ser alguém que compete com você numa vaga de trabalho. O pessoal do Enem aí tem muitos adversários disputando aí, né, uma vaga, né? Quem vai conseguir a bendita daquela vaga? Pode ser um antagonista, um divergente, como acontece no esporte, por exemplo, um time, né, nós temos lá o Mundial de Clubes, muitos adversários, né? Os times brasileiros, eu não acompanho não, mas a gente ouve, né? Eu não consigo assistir futebol, não faz parte da minha cultura e natureza, mas a gente ouve, né? Os flamenguistas, os botafoguenses, os palmeirenses, todos aí empolgados, né? Mas ali tem vários adversários importantes, né? E os times brasileiros estão lá invictos, vencendo seus adversários, com a alegria aqui de muitos brasileiros. Mas há um outro tipo de adversário, e essa palavra é usada também no sentido mais intenso, mais doloroso, para falar de pessoas que realmente querem o nosso mal, para falar de malfeitores, de inimigos mesmo, que se puder, nos liquida, mata, destrói. E esse é o sentido mais terrível dessa palavra. E Davi possuía os mais diversos tipos de adversários, em todos os sentidos,
muitos inimigos, ele mesmo diz isso aqui, são numerosos os que se levantam contra mim, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Então, essa é uma realidade. Você não é pior e nem melhor. Não se sinta, não se enche de espírito de autocomiseração, porque alguém não gosta de você, porque tem qualquer tipo de adversidade contra a sua vida, isso todos passam, às vezes mais, outros menos, de um jeito ou de outro, mas isso nós estamos lidando. Só quando estivermos com o Senhor para sempre, que aí não teremos mais essas coisas. Nesse caso específico, Davi se referia a uma rebelião, né, contra ele e contra o seu reinado. Mas a dor de Davi era muito profunda, porque o seu adversário era o seu próprio filho. Absalão ficou por meses e meses minando o reinado de Davi, se propagandeando, se oferecendo, se colocando como um possível governante melhor, até que, por fim, ele realmente aplica um golpe, né, ali no seu pai. Isso está lá em 2 Samuel, capítulos 13 até o 19, depois você pode ler. Então, entre outros pecados, Absalão traiu seu pai, seduziu o povo com falsas promessas, aplicou um golpe de Estado e assumiu o trono de Israel. E para não lutar com seu próprio filho, Davi fez o quê? Fugiu. Pegou os outros familiares, seus amigos fiéis e se mandou. Irmãos, espero que você e eu nunca passemos por uma situação tão grave quanto a de Davi. Acho que nenhum de nós, mesmo que tenhamos problemas em nossas casas, todos já tiveram, podem ter, mas provavelmente não nesse nível, né, de tanta crueldade como Davi sofreu essa traição pelo seu próprio filho. Mas a grande verdade é que nós, servos de Deus, temos alguns inimigos. Eu queria falar rapidamente de 3 inimigos que todo verdadeiro cristão tem. Só que não são inimigos de carne e osso. A Bíblia fala claramente que o verdadeiro crente tem 3 inimigos que atacam ele diariamente: a carne, o mundo e o diabo. A natureza pecaminosa, esse mundo, esse sistema de valores contrário à lei divina, que prevalece, né, na sociedade, que quer nos conformar, né, eles vão nos imprensando, vão querer nos conformar, porque a gente pensa como todo mundo pensa, que siga o fluxo da correnteza como todo mundo segue, queremos que nós tomemos a forma de pensar em todos os aspectos, sobre finanças, sobre sexualidade, e vão querer nos conformar. Esse é o mundo. E Satanás, que é um ser espiritual, pessoal, acusador, que usa as nossas brechas, os nossos pecados, a nossa própria natureza pecaminosa muitas vezes, para poder nos atacar, para poder destruir vidas. Então, esses 3 inimigos, a carne, o mundo, o diabo, eles tentam abalar a sua segurança todo dia, todos os momentos. E uma das maneiras como a carne, o mundo e o diabo tentam minar a nossa segurança, a nossa sensação de segurança também, o nosso sentimento, a nossa convicção de segurança, é fazendo o mesmo que os inimigos de Davi fizeram com ele. Eles tentam abalar a nossa confiança em Deus. Eles tentam abalar a nossa comunhão com Deus. Por isso que Davi diz aqui: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Quando vem aquele desejo carnal, terrível, maligno, quantas vezes a pessoa pensa, não tem jeito para mim, eu sou exatamente isso que eu estou sentindo. Eu tenho acompanhado, ouvido pessoas no aconselhamento pastoral, no gabinete, no dia a dia, no discipulado, online, homens, mulheres, pastores, líderes, e alguns falam de como lutam com a sua própria natureza pecaminosa, e eles confundem um desejo carnal com a sua própria identidade, se acham que eles são aquilo mesmos, mas isso é mentira de Satanás, meus irmãos. Queridos irmãos, se você quiser permanecer em segurança, com a sua confiança firme no Senhor, não dê ouvido às mentiras de Satanás.
Não dê ouvido às mentiras da sua própria natureza pecaminosa. Mesmo que você peque em qualquer que seja o pecado, você não é isso. Você é um servo de Deus, lavado no sangue de Jesus, filho de Deus. E deve continuar crescendo em santificação, cada dia abandonando esse e qualquer outro pecado. O que mais temos todos os dias são mentiras de Satanás sendo contadas para abalar nossa segurança em Deus, a nossa confiança em Deus. Toda igreja não presta, todo pastor não presta, não vale a pena ir para a igreja, é melhor ser crente desigrejado, e mentiras e mais mentiras que vão sendo contadas. Mas quando ele diz assim, não há em Deus salvação para ele, quando alguém chega para outra pessoa, não tem salvação para você, seja em questão de enfermidade, seja em questões financeiras, seja em qualquer das questões, é um ataque direto à sua confiança no Senhor. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite, você que está em casa, precisa fechar os ouvidos para essa mentira de Satanás e crer sim que em Deus há salvação para você. Que em Deus há salvação para a sua vida, para o seu filho, para a sua família, para o seu casamento, para a sua empresa, para aquilo que Deus quiser fazer na sua vida. Se Ele quiser, Ele pode e há. Aí é uma questão sua de buscar o Senhor, mas há. Então, renove a sua confiança em Deus. Busque a sua presença. Pare de ser influenciado pelo poder do adversário, atacando a sua segurança. E assim nós chegamos ao nosso segundo poder que nós vemos aqui nas Escrituras, que também influencia a nossa segurança, que é o poder da oração, buscando a sua segurança. Irmãos, a primeira, mais acessível e mais poderosa forma de buscar a segurança é a oração. Davi declara, com a minha voz, clamei ao Senhor. A oração é o exercício espiritual que está ao alcance de qualquer pessoa, qualquer lugar. Você está no hospital, você está numa empresa que fabrica aço, você está na padaria, você está na empresa de cosméticos, você está na praia, você está num acidente de trânsito. A oração é o exercício espiritual que está ao seu alcance, ao alcance de qualquer pessoa, em todo lugar, em qualquer circunstância. E se por alguma razão você não puder clamar em alta voz, como Davi fez, lembre-se de uma grande bênção, de uma grande verdade. Você pode orar a Deus até mesmo silenciosamente, com seu coração, com a sua mente, com o seu espírito. E ainda que ninguém ouça o seu pedido de socorro, você pode ter certeza que Deus ouve. Ele ouve. Nas profundezas a te clamo, morrendo ali afogado, ninguém conseguia ver, mas Deus pôde ouvir a oração de Davi, a minha oração, a sua oração. E alguns conhecem a experiência que eu tive quando o Gabriel tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Eu tive um afogamento grave e eu experimentei, está sendo processo mesmo de afogamento. Obviamente não adiantava eu gritar, se eu abrisse a boca para gritar eu ia beber mais água. Mas eu me lembro claramente de como eu clamei no meu espírito ao Senhor. E como Deus ouviu dos altos céus. E foi lá e me resgatou, porque ainda não era a minha hora. E glória a Deus por isso. E essa é a experiência que marcou muito a minha vida. E você pode também experimentar Deus ouvindo o seu clamor, mesmo que ele seja somente na alma. Quando você ora a Deus com fé e humildade, você pode experimentar segurança, ainda que os adversários e as adversidades ainda estejam ao redor. Olha o que Davi fala no verso 6. Eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Quando Davi faz essa oração, a guerra estava no auge. Ainda demorou. Não se sabe exatamente quanto tempo Davi ficou fora do trono. Alguns falam de meses, alguns falam de 1 ano, até 2 anos, mas qualquer que seja o tempo, Davi passou por um tempo onde as coisas não estavam aparentemente não estavam resolvidas. Mas mesmo tendo inimigo de todos os lados,
Deus guardou o seu coração do desespero. Deus conservou o seu coração em paz. As lutas por fora ainda não haviam cessado, ainda não haviam parado. Havia ainda lutas muito grandes por fora. Mas Davi, quando orou, experimentou alívio, paz e segurança por dentro. E essa é uma grande vitória. Porque quando a gente experimenta paz e alívio, porque tudo cessou, toda a guerra cessou, é mais do que natural. Mas quando a guerra está ainda, a peleja está dura, está difícil, mas você consegue usufruir de paz e segurança interna, irmãos, isso é um presente de Deus, que pode ser encontrado por meio da oração. A enfermidade está ali, está assolando, ainda não vê a cura, mas a paz no coração, a esperança, a regozijo, a resignação. Irmãos, foi isso que o apóstolo Paulo experimentou e ensinou aos filipenses, lembra? Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, ou seja, eu oro, eu peço e já agradeço pela fé, ainda mesmo antes de ver a bênção concretizada. Isso é maravilhoso, quando a gente consegue orar, pedir, suplicar e já agradecer pela fé, mesmo que os olhos humanos não viu a promessa concretizada. Isso é um privilégio dos servos de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se você é um cristão de verdade, você tem Cristo Jesus. O príncipe da paz já reina na sua vida. Mas para você usufruir, experimentar, você precisa orar. E se você estiver sem forças para orar, pede alguém para orar por você. E às vezes a gente está sem forças também. Mas é na oração. Como diz, né? Tem muitos hinos que falam sobre essa bênção, né? Que Deus nos dá, da vida de oração e da paz que o Senhor nos dá. Irmãos, prestem atenção. Experimentar algum grau de ansiedade é normal. Todos nós vamos passar por momentos onde a ansiedade bate a porta, onde nosso coração dá aquela gelada. Mas ser controlado pela ansiedade não é normal. Ou é doentio, precisa de ajuda clínica, ou é espiritual, e às vezes é as duas coisas, né? Precisa de todos os dois apoios, né? De um bom clínico, de um bom remédio que tem questões clínicas, todo mundo sabe disso. Deus nos fez, né, com muitas complexidades, né? E o pecado também, ele afeta, né, tudo que existe em nós, as questões de hormonais, as questões neurológicas. E se alguém precisa de ser cuidado por medicina, não é zero problema, vamos procurar e vamos ser cuidados. Mas nós sabemos muito bem que também há ansiedade gerada por nossa falta de comunhão com o Senhor, por nossa falta de oração, por nosso pecado, por querer confiar muito no nosso braço e não no Senhor. E aí a coisa pega. Mas seja qual for a situação, nós podemos vencê-la por meio da oração, na presença do Senhor. Por meio da oração, Davi pediu, esperou e confiou na intervenção e no livramento de Deus. Levanta-te, Senhor, e salva-me. E mais do que experimentar o livramento de Deus, Davi experimentava a amizade de Deus, a comunhão de Deus, a presença de Deus. Ele fala assim, Deus meu. Para Davi, Deus não era um ser distante, pessoal, assentado apenas no trono. Para Davi, Deus, além de estar no trono, também estava no trono do seu próprio coração. E podia relacionar-se com Deus, e essa presença gostosa de Deus o confortava. Davi cria um Deus pessoal, relacional e amoroso, e sabia que Ele era a sua verdadeira segurança. Assim chegamos, meus irmãos, ao terceiro ponto da nossa mensagem. O poder de Deus, experimentando a sua segurança. Irmãos, apesar dos problemas e perigos serem reais e dramáticos, Davi não foca nos problemas. Davi mantém os olhos fitos em Deus. Mesmo nas experiências mais
simples do dia a dia, seja um médico que faz uma cirurgia. Se ele for ficar desesperado com tanto de sangue que sai, com um monte de coisa, não, ele tem que ficar focado aonde tem que fazer, resolver. Ou seja, alguém que está passando por uma situação de perigo e tal, num lugar alto, tem que ficar focado onde tem que, se ficar olhando para tudo que está acontecendo, o desespero é maior. Então, Davi diz, porém, tu, no meio de tudo isso, porém, tu, Senhor. Então, Davi estava contemplando Deus, o seu caráter, a sua majestade, sua soberania, sua bondade, seu poder. Davi estava se deleitando em quem Deus é, e Davi estava experimentando da segurança divina. E Davi expressa isso de maneira muito poética, como sempre, Davi é um poeta, né? Ele diz, Senhor, és um escudo para mim. Ou seja, podem vir flechas incendiárias, pode vir dardos inflamados, mas Davi, em comunhão com Deus, via que Deus era um escudo. Está vindo, ainda tem luta, mas Deus é rápido, Deus é presente, Deus é o meu escudo. Ele me protegerá. Se Deus te chama para uma obra, para uma missão, seja em casa, na família, no trabalho, numa empresa, no condomínio, a gente precisa ir em frente, meus irmãos, confiando em Deus. Nós estamos, claro que é triste ver as guerras, a gente deve orar, inclusive, para esses povos, a gente deve, né, fazer aquilo que nos cabe, mas, irmãos, em nome de Jesus, nenhum de nós, seja individualmente, como família ou como igreja, devemos parar a nossa vida por causa de guerra nenhuma, por causa de problema nenhum. O mundo sempre teve problemas, econômicos, financeiros, e sempre terá. A gente vai fazendo a missão que Deus nos deu, cuidando da nossa família, trabalhando. Amanhã é segunda-feira, tem desafios onde você vai, mas você vai, não porque não vai ter alguma luta, vai ter, provavelmente terá, um dardo inflamado lá, mas Deus é contigo para te guardar, amém? Vai na paz, vai na confiança, experimente segurança, confiando no poder de Deus, meus irmãos. Mas Davi fala mais, diz assim, Senhor, Tu és a minha glória. É como se Davi estivesse falando o seguinte, olha, meu trono foi roubado, meus privilégios do palácio foram roubados, estou agora correndo de caverna em caverna. Ou você poderia dizer, meu emprego acabou, minha saúde está minando, minha reputação, hoje, irmãos, a reputação de alguém pode ser minada assim, ó, basta alguém inventar uma calúnia e colocar na internet, até que você provar que você não é aquilo, né? A sua reputação foi. E se a reputação sua, não estou dizendo, você deve zelar pela sua reputação, sim, mas se a reputação sua é mais importante do que Deus, é possível que você entre em colapso. Mas Davi está dizendo o seguinte, Senhor, Tu és a minha glória não é meu trono, não são meus privilégios, não é minha reputação, não é qualquer outra coisa que possa me ser tirada. A minha glória é o Senhor. Então, se eu tiver que cessar minhas atividades profissionais hoje, por alguma razão qualquer, enfermidade veio, eu não posso mais exercer a medicina, não posso mais ser um advogado, eu não posso mais ser um reverendo, acabou a minha voz, qualquer coisa. Mas ainda assim, eu posso me alegrar e posso ter segurança, porque a minha glória é o Senhor, é Ele. Se Ele vai ser glorificado em minha mudez, que eu fique mudo. Se Ele vai ser glorificado em eu falando, que eu possa falar para a glória dEle. Essa bendita segurança em Deus, a gente pode usufruir, e isso traz tantos outros benefícios. Um dos benefícios que traz é o descanso. Eu me lembro claramente, eu era ainda um menino de uns 7 anos, mais ou menos, para 8, quando eu li a primeira vez esse Salmo 3. Na verdade, minha mãe me apresentou esse Salmo 3. Né, alguns conhecem também a nossa história familiar, meu pai ainda não era convertido, então tinha situações que nos assombravam enquanto família, né? E aí, minha mãe lendo esse versículo, deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Benefício do descanso, irmãos. Quando a gente está seguro em Deus, experimenta a segurança em Deus, nós podemos dormir, nós podemos descansar. Nossa segurança em Deus também
se firma na sua perfeita justiça, julgando e punindo os malfeitores. Davi expressou sua confiança na justiça de Deus, dizendo: pois tu feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Nenhum pecador impenitente que não se arrepende ficará sem punição. Nenhum. Talvez a punição não venha do jeito que você quer, do jeito que você pensa, até porque a gente quer e pensa muita coisa que é errado também. Então, graças a Deus que Deus nos atende, né? Louvado seja Deus, porque Ele é verdadeiramente justo, nós não somos perfeitamente justos. Mas isso é uma verdade, Davi tinha essa consciência. Isso deve ser um conforto para quem é injustiçado. Para quem é tentado a fazer justiça com as próprias mãos. Não caia nessa armadilha. Entenda que Deus vai fazer justiça, usando os meios que Ele quiser, no tempo dEle, para a glória dEle, para o seu bem, para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas essa afirmação também é um alerta, é uma advertência para quem está praticando a injustiça, para quem está atacando a segurança dos outros, para quem agride a sua própria família dentro de casa, para quem agride filhos, mulher, ou qualquer outra pessoa, para quem agride no trânsito, para quem prejudica a segurança de um condomínio, de uma igreja, de uma cidade, de um país. E eu digo em nome de Jesus, se porventura um dos nossos ouvintes aqui ou na internet é uma pessoa que tem sido um adversário na vida dos outros, prejudicando a sua segurança, cuidado. Se é o seu caso, você precisa fugir da ira de Deus, e só existe uma maneira de você escapar da ira de Deus e da justiça de Deus contra a sua vida, por meio de arrependimento. Arrependendo-se dos seus pecados, crendo em Jesus, porque aí toda a ira de Deus que seria derramada sobre você, não será mais feita, porque ela já foi derramada em Cristo Jesus. Mas pecadores impenitentes, sim, eles serão tratados, aqui e no dia final. Infelizmente, no caso de Absalão, o filho traidor, ele jamais se arrependeu dos seus pecados. Quem conhece a história sabe que ele só vai piorando. Ele faz coisas terríveis contra seu pai, contra o reino de Israel, mas nós sabemos o fim dele. Ele acaba sendo morto, agarrado em galhos de uma árvore. A Bíblia diz que ele tinha cabelos lindos e enormes. E ele, andando a cavalo, galopeando na guerra, ele fica agarrado em galhos, mas não morre ainda. E depois vêm alguns homens e o matam, ali pendurado naquela árvore. Mas você não precisa ter o mesmo destino de Absalão. Arrependa-se em nome de Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Quando eu pastoreei a igreja presbiteriana lá em São Geraldo 2, em Cariacica, 15 anos eu servi ao Senhor ali. Eu tive a tristeza de fazer velórios de vários e vários bandidos, vários e vários traficantes. Porque às vezes a mãe era da igreja, a tia, o irmão, o filho, e eu ia dar assistência à família, acabava fazendo culto, né? E isso foi muitas vezes, muito mais do que eu pensei que eu faria, mas ficava muito claro ali, que muitos daqueles estavam colhendo aquilo que havia semeado a vida toda. Houve também pessoas que se arrependeram, louvado seja Deus, escaparam de tanto sofrimento, de trazer sofrimento para suas famílias. No caso de Davi e Absalão, irmãos, Davi jamais levantou a mão contra Absalão, mas ele sabia que a mão justa de Deus agiria no tempo certo, como de fato agiu. E como Davi amava muito o seu filho, na verdade, Davi era o tipo que orava para Deus ter misericórdia do seu filho, porque sabia que no dia que Deus pesasse a mão, a situação ia ser muito grave. E além disso, mesmo sofrendo com a morte do filho, né, Davi não somente foi guardado em segurança por Deus, mas depois Davi foi restituído ao trono.
Então, quando a violência vem contra nós, quando nós somos atingidos de alguma forma, entenda que Deus pode até permitir o mal até um certo ponto, mas Ele é o Deus também que restaura e que restitui, amém, meus irmãos, conforme a sua santa vontade. Assim nós chegamos, irmãos, à conclusão de nossa mensagem, mas eu queria fazer algumas aplicações importantes, atentem-se para elas. A semelhança de Davi, você também pode estar sujeito a guerras dentro da sua própria família. O profeta Miqueias, lá no capítulo 7, verso 6, ele diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Era o que estava acontecendo em Israel, naquele momento que Miqueias profetiza. Muitos desajustes familiares. Mas é interessante que mais tarde Jesus Cristo tomou as palavras de Miqueias, e está lá em Mateus 10, 6, e ele usou as palavras de Miqueias para alertar os seus discípulos sobre a perseguição que eles poderiam sofrer dentro de suas próprias casas e famílias por amor a Cristo. Ele fala: vocês vão me seguir, mas vocês vão encontrar oposição dentro da própria casa. Aí ele cita esse texto de Miqueias. Mas voltando ao texto de Miqueias, é muito legal a gente observar que logo em seguida Miqueias diz assim: no meio de toda essa confusão familiar, das guerras entre as famílias, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Então, meu querido irmão, se você sofrer em casa, no trabalho, no condomínio, no dia a dia, porque você está sendo fiel a Deus, fique em paz, porque Deus vai operar na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus, amém? Às vezes a gente sofre palavras duras, até mesmo outros tipos de perseguição, porque estamos sendo fiéis ao Senhor. Permaneça firme no Senhor. Davi concluiu a sua oração dizendo: a salvação vem do Senhor. E Davi experimentou essa salvação em todos os sentidos. Mas houve um descendente de Davi, que é chamado de o Salvador, Jesus. Eu gosto muito daquele momento que o anjo Gabriel vem e conversa com José. Fala: José, a sua esposa está grávida. O quê? Como assim? Vou abandonar essa noiva, né? Porque, como assim? Eu nunca tive relação com ela, eu sempre respeitei ela, que história é essa? E aí, o anjo fala: não faça isso, porque o que está nela gerado é obra do Espírito Santo. E ele continua falando: José, Jesus é o Messias, Ele é o Filho de Deus, e você vai pôr o nome desse seu filho que está gerado, né, porque você é marido dela, você vai ser o pai dele, adotivo, mas vai ser, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o nome Jesus quer dizer literalmente: o Senhor é a salvação, Jeová é a salvação, Yahvé é a salvação. Então, quando Davi, por exemplo, nesse Salmo 3, diz assim: a salvação vem do Senhor, o Espírito Santo estava profetizando na boca de Davi, já apontando para o Senhor Jesus. Meus amados irmãos, somente em Cristo podemos encontrar a verdadeira segurança, a segurança eterna. E essa segurança, embora ela seja eterna, ela começa hoje, na nossa vida, ela pode ser experimentada nessa vida terrena. Porque o próprio Jesus Cristo venceu os 3 grandes inimigos nossos. Jesus Cristo venceu a carne, o mundo e o diabo. Jesus Cristo os venceu primeiro por meio de uma vida santa, porque viveu nesse mundo e não pecou. Jesus Cristo venceu os inimigos por meio de uma sua morte vicária e redentora. Mas Jesus Cristo venceu seus inimigos também por meio de uma ressurreição triunfante. E hoje o Senhor Jesus Cristo está assentado no trono. E diferentemente do trono de Davi, o seu trono é eterno e inabalável, zelando pela minha segurança e pela sua segurança.
Ao crer em Cristo e receber o seu Santo Espírito em sua vida, você não somente é resgatado do pecado, mas você é capacitado para viver uma vida vitoriosa e uma vida segura. O Senhor Jesus disse que ainda que muitos queiram, ninguém pode nos arrebatar de suas poderosas mãos. Que maravilha! Todavia, para usufruirmos diariamente da segurança em Cristo, nós precisamos diariamente nos relacionarmos com Jesus, por meio da oração e da palavra. Como diz um dos hinos mais belos que eu conheço sobre oração: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Além disso, meus irmãos, entendo que vocês, nós não podemos viver sozinhos, sem a igreja de Cristo. Observe as últimas palavras de Davi no Salmo 3. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Irmãos, claro, Deus abençoa o indivíduo onde ele estiver sozinho, claro que abençoa. Mas há bênçãos que Deus abençoa no meio da comunidade, no meio da igreja, no meio do seu povo. Quando você anda sozinho, você se torna um alvo fácil para os seus inimigos. Quando você anda sozinho, a sua segurança está sendo testada. Deus pode até livrar a sua alma para a eternidade, porque nós cremos que salvo é salvo, ponto, acabou. Mas você está muito mais sujeito a quedas e a pecados e a sofrimentos que poderiam ser evitados. Mas quando você caminha com o povo de Deus, a igreja de Cristo, você tem verdadeiros amigos e irmãos que podem ser seus escudeiros, instrumentos de Deus para seu cuidado e proteção. Irmãos, olha, eu me considero muito privilegiado, porque eu tenho a responsabilidade e o privilégio de cuidar de muitos, mas também tem muitos que cuidam de mim, louvado seja Deus. Sei que os irmãos oram por mim, eu tenho certeza disso, e sejam certos que o Senhor tem ouvido, porque são inúmeros os livramentos, em vários sentidos, que eu já tive na minha vida, e é maravilhoso fazer parte de um povo de Deus, um cobrindo o outro em oração, em encorajamento, em corrigindo, ajudando, estendendo a mão. Então encerro esta palavra perguntando: qual a sua segurança, meu amigo? Qual a sua segurança? Talvez se você tem depositado ela nos homens, você está sendo decepcionado, porque talvez aqueles que você achava seus amigos viraram seus adversários. Mas não deixe que a sua confiança, a sua segurança seja destruída por causa dos adversários. Conheça o poder da oração, busque a segurança em Deus, experimente o poder de Deus e a presença do Senhor, e viva uma vida segura, hoje e por toda a eternidade. Amém, meus irmãos?